Abraço a todos e bom trabalho. Neste momento, gostaríamos de registrar também a presença da palestrante, senhora Sandra Verônica Curô. E convidamos para fazer uso da palavra o vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, o senhor senador Hélio José. Quero cumprimentar Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque, nosso presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, a quem eu tenho a honra de ser o vice-presidente dessa comissão tão importante. Temos feito um trabalho de bastante debate, de uma intensa participação, e aqui hoje é um coroamento disso, né, para esse ano, quando nós aproveitamos a comemoração da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para poder fazer esse importante debate. Queria cumprimentar também o nosso coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista para o Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos Deputados, Sua Excelência, nosso deputado federal, Sarney Filho. Quero cumprimentar a todos do nosso plenário, cumprimentando nossa querida Sandra Curô, procuradora, né? Deixa eu dar o crédito correto aqui para nossa querida Sandra Verônica Curô, subprocuradora-geral da República, atuante em ações sobre impactos sociais, ambientais e econômicos da implantação das usinas hidrelétricas no estado do Maranhão e de Belo Monte, no Pará. Então, saldo a todos o plenário, saudando aqui a nossa Excelência Sandra Verônica Curô. Quero dizer que, como engenheiro eletricista, servidor público de carreira, né? Sou servidor do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, trabalhando exatamente no Ministério de Minas e Energia nesses últimos 9 anos, no monitoramento do Sistema Elétrico Nacional e no desenvolvimento exatamente do Sistema Elétrico Nacional. E hoje, enquanto senador da República, nesses já primeiros 7 meses, né? Aqui no Senado Federal nós temos 3 engenheiros eletricistas, sou eu, o senador Delcídio e o senador Eduardo Braga, que hoje é o ministro de Minas e Energia. A gente tem procurado contribuir com a mais profundidade nesse debate. Esse debate é um debate que precisava ser feito da profundidade que hoje a gente está fazendo uma tabela com os demais pares nossos 81 senadores, e tive eu o privilégio de poder estar compondo com o senador Cristóvão Buarque o colegiado da Ciência e Tecnologia e estar podendo ser o vice-presidente dessa comissão. Cada 3 palavras que eu falo no Senado Federal, eu pronuncio o termo energias renováveis, energia solar fotovoltaica ou energia da biomassa, né? Via resíduos sólidos. A gente pode observar os nossos municípios, os nossos estados com muita dificuldade de sobrevivência econômica, onde a gente, inclusive no Senado, temos discutido a questão do Pacto Federativo como uma das prioridades, exatamente para tentar fazer com que a governabilidade dos municípios e nos estados volte a ter um certo equilíbrio. E o nosso meio ambiente é quem mais sofre na questão, quando a gente vê lixões e lixões gerando chorume, gerando sujeira, poluindo, enquanto toda aquela energia orgânica que está ali fazendo isso poderia estar sendo utilizada para gerar eletricidade. Então a gente precisa, eu tenho apresentado uma série de projetos lá no Senado Federal, exatamente prevendo formas diferenciadas, regulamentação para o setor, para que os nossos municípios brasileiros não desperdicem mais seu lixo
e faça dele energia. Igual hoje, por exemplo, a gente percebe o quanto que São Paulo avançou na produção energética da biomassa, do bagaço da cana, que é aproveitado de 100%. Né? Com relação à energia solar, esse enfrentamento ficou um tanto quanto escondido no Ministério de Minas e Energia nos últimos praticamente 8 anos, né? Aonde avançou-se grande parte dos países mundiais, principalmente na Europa, países irmãos nossos, tipo Portugal, tipo Espanha, os nórdicos, a Alemanha, que avançou muito nas energias solar fotovoltaica, solar heliotérmica, né? Enquanto a gente ficou aqui mais ou menos parado. Hoje ainda sendo praticamente traço na matriz energética brasileira a questão do aproveitamento dessa energia maravilhosa e importante que Deus nos franqueou com a solimetria muito forte, que é a energia solar fotovoltaica. Sabendo que a China, que tem uma solimetria bem menor do que a nossa, tem uma previsão nos próximos 5 anos de 100 gigawatts de energia solar a ser implantado, fotovoltaica, enquanto o Brasil está com os tímidos 3 gigawatts de energia solar. Isso é um contrassenso e que é inadmissível e que nós precisamos mudar. Para isso nós temos que ter leis que propiciem que as fábricas dos painéis fotovoltaicos cheguem aqui de forma favorável ao brasileiro para poder implantar, porque o maior produtor de silício do mundo, que é uma matéria-prima bastante utilizada no fabrico das células fotovoltaicas, não pode ter essa posição, tá certo? A gente tem que trabalhar com afinco para que os inversores, que é uma ferramenta essencial para converter a energia solar e energia utilizável para nós, que é a energia alternada, precisa ser fabricado aqui no Brasil e em condições de preço e competitividade para o nosso mercado. Precisamos fazer uma série de legislação que propicie que o Brasil faça igual fizemos, falo isso porque eu sou funcionário também do MPOG de carreira e estava lá no Ministério de Minas e Energia, com a questão da energia eólica. Há 8 anos atrás, a energia eólica era traço. Um programa chamado Proinfa e outros vieram desenvolvendo, e depois os outros programas que o próprio Ministério de Minas e Energia e os órgãos propiciaram, hoje a energia eólica já saiu da posição de traço para uma posição bastante avançada na matriz energética brasileira, com valor bastante competitivo, tá certo? E o Brasil, que era importador de paz, é o maior exportador de paz de energia solar, de energia eólica, a energia dos ventos no dia de hoje. Então a gente não tenho dúvida que breve, com a abertura do nosso mercado, nós seremos uma das maiores potências mundial na energia solar fotovoltaica e na energia solar heliotérmica. Diferentemente daquela energia termosolar que muitos utilizam para aquecer água nas nossas casas, que por ser um painel pesado, difícil manutenção, com pouco rendimento, que queimou muito a questão da energia solar no nosso país. A energia solar lembrava dos painéis termosolar de aquecer água com rendimento baixíssimo, que se a pessoa não tivesse uma fonte de energia elétrica para poder ligar, para compensar, aquela água não esquentaria, o boiler. Então, isso queimou bastante. Mas agora, com o avanço, onde a gente vê um país como Portugal, mais de 50% da sua matriz energética é renovável e grande parte dela é eólica e solar distribuída. E a gente sabendo que nós temos esses milhares de tetos inaproveitados em nosso país, que nós temos canais tipo da transposição do São Francisco, canais tipo eu vi aqui na Bahia nesse domingo, quando fui visitar um grande projeto de irrigação, 40 quilômetros de canal, que poderia tranquilamente ali estar coberto todo de painel solar fotovoltaico, e eles que ficam lá 8, 9 dias sem energia, não teria esse problema, porque o sol está escaldante lá em cima, tá certo? Então, essa realidade brasileira precisa mudar.
chegando na nossa vaca fria aqui de hoje. Nós decidimos, na Comissão de Ciência e Tecnologia, colocar essa discussão da energia nuclear para esse momento tão oportuno, exatamente para fazer um paralelo da importância do Brasil direcionar recursos para investimento exatamente nesse setor que o Brasil ficou adormecido por muito tempo. Hoje nós temos traço na energia solar e a gente aguarda que nos próximos 5, 10 anos a gente consiga avançar para pelo menos coisa de 5 a 10% da nossa matriz energética nesse setor, um potencial muito maior. Que quando você vê que a China vai investir em 5 anos 100 gigawatts de energia solar, isso é 2/3, um pouquinho mais de 2/3 da nossa matriz energética, a gente percebe o tanto que é viável nós partirmos para essa energia mais barata, essa energia que vai ajudar a dona de casa, que vai ajudar o micro pequeno empresário, que vai ajudar as pessoas a poder investir mais nos negócios, no desenvolvimento, ao invés de pagar um dos insumos mais caros que ele tem, que é exatamente a energia elétrica, por causa da geração termopoluente, usando hidrocarbonetos, que eu sou radicalmente contra e que nós só temos que usar no extremo do extremo, que é a questão da geração de energia via petróleo. A questão da energia nuclear, o sistema brasileiro tem a previsão de mais 4 usinas nos próximos até 2050. Se vai acontecer ou não, eu sinceramente preferia colocar investimento na solar, na biomassa, aproveitamento do lixo, e nas eólicas, que nós já temos um potencial enorme para poder avançar, tá certo? Do que na nuclear, que é mais barato. Ela realmente é o megawatt mais barato dessas 3 que eu coloquei, tá certo? Mas tem esses males que o nosso antecessor aqui, o deputado Sarney, colocou aqui com muita propriedade, que eu não vou repetir para a gente não perder tempo, tá certo? Então, essa questão da segurança, essa questão da preocupação com os resíduos da usina nuclear, a história nos explicou, nos mostrou com Fukushima, nos mostrou com Chernobyl, nos mostrou com outras situações, que isso pode reverter contra exatamente quem vai estar investindo nessa energia. Se nós temos uma condição muito mais favorável de investir nessas outras fontes renováveis que aqui eu enumerei, é muito mais razoável que a gente invista por aí. Por isso que eu tenho dedicado grande parte do meu tempo, do meu mandato. O Cristóvão gosta de brincar, que meu nome é Hélio, Sol, Energia. Grande parte do meu mandato eu tenho dedicado a discutir a questão da energia, a questão do marco regulatório. Estou mesmo agora, hoje, às 3 da manhã, viajando para participar de um congresso internacional do Parlatino, para discutir isso com todos os países das Américas. Nós vamos estar os próximos 4 dias. Eu sou o responsável para apresentar uma proposta do marco regulatório de integração das energias, aonde o grande mote é exatamente fazer com que os nossos países latino-americanos, do México para cá, acordem para a necessidade urgente, emergente, da gente investir na energia solar fotovoltaica e na energia solar heliotérmica, né? E também na eólica. Então, vou estar apresentando esse projeto marco lá nesse congresso do Parlatino, de amanhã até sábado, e espero poder estar dando uma contribuição latino-americana na discussão para essa questão tão importante que nós vamos debater aqui. É claro que um lado, eu como engenheiro, não posso negar, vai defender o avanço tecnológico e a necessidade do domínio da questão da questão nuclear. Saber como utilizar, que um dia o Brasil, como um dos maiores produtores de urânio do mundo, pode prescindir dessa energia. Então temos que estar preparados. Mas nesse momento, ela não é necessária a gente investir valores significativos nela. Para tentar concluir, eu quero dizer para você o seguinte: o Brasil investiu em Belo Monte 28 bilhões de reais para uma usina lá no meio do mato, da floresta brasileira, gerando impactos ambientais enormes,
muitas vezes desnecessário, vai ter que fazer um leão que vai ligar Xingu a São Paulo para poder chegar na fonte de consumo, tá certo? A usina, que é para gerar 14,5 giga, vai gerar em ponto médio apenas 4,5 giga, por causa da questão da regularidade de água, chuvas, né? E a opção que se fez de não aprofundar o debate, já que investiu os 28 milhões de reais, bilhões, de aprofundar o debate, fazer um reservatório e ter condição realmente de aproveitar, então, já que ia fazer todo aquele problema ambiental ali, melhor essa potencialidade. E eu estou defendendo no Congresso Nacional, com os meus projetos, com minha emenda, eu só quero 12 bilhões de reais do BNDES para a gente poder pegar a dona de casa, os condomínios, as escolas públicas, as creches, todas as questões públicas desse país e o micro e pequeno empresário interessado e financiá-lo a colocar energia solar fotovoltaica ou energia solar heliotérmica para que a gente, com preço muito mais barato, gere mais energia do que Belo Monte vai gerar e com a condição de equilíbrio muito maior para o sistema não ter o blackout, que todo mundo sabe o prejuízo que é o blackout e o preço que é a questão. Então, nós hoje temos uma utilização de eletrointensivos muito acentuada, por exemplo, no final da tarde, causando os blackouts que geralmente ocorrem no final da tarde, por causa desse grande necessidade de utilização de ares condicionados e outras máquinas que estão nesse momento ligadas. E é exatamente o momento do pico da energia solar, tá certo? Que vai abaixar essa ponta, consequentemente o sistema não vai ficar tão vulnerável igual está e nós não teremos o blackout e teremos o ganho de ter uma energia que com apenas 5, no máximo 8 anos ela se paga e depois tem uma durabilidade de 30. Então, com um playback desse, de 5, 6, 7 anos, é inadmissível a gente não dar oportunidade para o nosso povo para investir nessa questão. Eu tinha feito todo um discurso aqui, escrito, sobre a questão da energia nuclear. Eu vou ler os três primeiros parágrafos, vou deixar registrado que eu fiz aqui, porque eu, Cristóvão, acho que a minha vinda aqui, muito mais para deixar claro que a nossa comunidade, que os nossos órgãos, entidades, ONGs e todas as organizações têm um engenheiro eletricista que está 24 horas à disposição, que tem o prazer de serviço de uma pessoa honrada, honesta e que é um educador e que nos ensina a cada dia, que é o Cristóvão Buarque, tá certo? Meu senador, que eu adoro poder estar sendo vice lá na comissão com ele, né? Muita honra, né? Que está dedicado a essa questão das energias alternativas, que de fato representa alternativa para nós, que é a questão da energia solar fotovoltaica, solar heliotérmica, biomassa do lixos orgânicos e continuar o desenvolvimento da nossa energia eólica, tá certo? Que ela tem um imenso espaço ainda para crescer. Com relação à nuclear, eu acho que o domínio técnico da questão, o Brasil precisa continuar tendo e investindo na segurança, por isso que eu acho muito importante a questão da segurança aqui, mas não precisamos obrigatoriamente estar construindo usinas e muito menos ficar investindo esses bilhões numa usina totalmente obsoleta, totalmente já fora do padrão internacional, tá certo? E que está previsto a ser concluído. Então, quero dizer o seguinte, discurso da abertura do Seminário Internacional sobre Energia Nuclear, dia 27/10, realizado pela CCT. O domínio da tecnologia nuclear foi um fato espetacular, demonstrando ainda na primeira metade do século XX o gênio humano. Contudo, a forma de anunciar isto ao mundo, lançando 2 bombas sobre o Japão, mostrou o outro lado humano, a crueldade. Terrível, né? A gente vai lá, a Rosa de Hiroshima, a forma de mostrar para o mundo essa questão. O uso pacífico da energia nuclear foi defendido pelos diversos governos como a forma de colocar a ciência a serviço das necessidades humanas de desenvolvimento. Em março de 79, nos Estados Unidos da América, uma falha impediu o resfriamento de um reator nuclear
cerca de 140 mil pessoas tiveram que ser temporariamente deslocadas de suas casas. Inaugurou-se com esse episódio a era dos acidentes nucleares que marcaram principalmente a Rússia, Chernobyl, e o Japão. Hoje lá em Bielorrússia, né? Eu acho que Chernobyl fica na Bielorrússia, se não me engano. Como é pequenininho, eu vou colocar aqui, eu acho que dá para a gente fazer rapidinho e terminar. Aquilo que foi propalado como marco do avanço científico passou a ser um problema. Ainda não sabemos como lidar com os resíduos e com a contaminação radioativa. Esse é o grande problema, né? Hoje, no século XXI, os desafios da tecnologia para a genialidade humana são outros. Precisamos cada vez mais de energia elétrica. Sem ela, não geramos os empregos necessários e não promovemos os confortos exigidos pela sociedade. Somos uma sociedade com fome de energia. Precisamos de energia, muita energia. Para a vida, para ter energia para estar aqui, e energia elétrica motriz para que esse Brasil gere emprego, gere oportunidade e faça com que haja produtos baratos. Entramos na era das energias renováveis. Essa pode ser a idade do ouro da sociedade na busca de meios sustentáveis de produção de energia. Estão aí à nossa disposição o sol, os ventos, as marés, o calor produzido pelo núcleo da Terra. A genialidade humana é agora testada para produzirmos energia elétrica a partir dessas fontes. Esse é o caminho. Neste mês, vou apresentar ao Parlamento Latino-Americano, Parlatino, um projeto de lei do marco das energias renováveis para incentivar todos os governos da região a produzirem leis que garantam o uso das fontes renováveis. Último pedaço aqui. O Brasil está avançando na construção de usinas solares e parques eólicos, mas precisamos avançar mais ainda. Temos que colocar placas fotovoltaicas nos telhados de todas as casas, escolas, postos de saúde e universidades. É viável. O custo compensa e vai compensar ainda mais quando estivermos produzindo em escala essas placas aqui no país e os tributos baixarem. Hoje, para quem acompanha os estudos da UCLA, da Universidade da Califórnia, uma das maiores fontes de produção de energia, já está se produzindo uma placa nos tipos da fotossíntese com alta armazenagem da energia captada, de modo que ela possa ser produzida e utilizada, inclusive à noite, com a captação que a própria placa vai fazer. Tá certo? Já está em testes finais essa questão. Isso vai ser, assim, importantíssimo. Para criar placas fotovoltaicas, turbinas, baterias mais eficientes e competitivas, temos que envolver nossos centros de pesquisa e os empresários. Por isso que está aqui fazendo justiça ao senador Cristóvão, fazendo justiça à nossa Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós estamos debatendo o tempo inteiro para que não corte investimento exatamente no MCTI, nas áreas de pesquisa, nas áreas tecnológicas, porque nós sabemos o tanto que é importante essas questões, né, senador Cristóvão? E temos trabalhado muito para isso. É necessário mais orçamento para a pesquisa e precisamos melhorar os incentivos econômicos e tributários para o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de energia e para o uso mais racional de todas as fontes renováveis que estão em todos os cantos. Por isso, esse seminário é importante para construir uma visão crítica das políticas até agora adotadas e para mostrar que temos outros meios de desenvolvimento. Desejo sucesso a todos que vieram e estarão nesses 2 dias de trabalho. E que os resultados se façam chegar aos governantes, às universidades, aos formadores de opinião. Essa é a minha opinião. Muito obrigado a todos. Agradeço a oportunidade por ter me ouvido e deixar claro que o meu gabinete 22, da Teotônio Vilela, está à disposição de todos os interessados para que a gente realmente revolucione a nossa matriz energética, que eu estava olhando aqui na questão do anuário, ela precisa melhorar demais, está muito ruim e nós precisamos ajeitá-la. E a única forma da gente ajeitá-la é o Brasil ter a ousadia de investir na energia solar, na energia eólica e na energia da pirólise, energia de pirólise a baixa temperatura, não poluente, para a gente poder, ou com poluição mínima, para a gente poder aproveitar nosso lixo. Muito obrigado, pessoal.